tem feito muitas semanas de orações. Amém. Está aqui conosco para transmitir a palavra do Senhor. Que Deus esteja contigo. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Acho que não tem ninguém também. Boa noite. Boa noite. Vocês estão despertados aí? Cheguei aqui pensando que o culto é às 19 horas. Fazia tempo que eu não vim aqui para falar de vocês. E fiquei lá do outro lado assistindo o culto da outra igreja. Fiquei imaginando como que as pessoas estão fervorosas, né? Uns louvores maravilhosos. E eu fiquei imaginando ontem, o dia do jovem adventista, como foi prazeroso o trabalho evangelístico que alguns jovens fizeram em toda a região de São Paulo. Não sei como foi o trabalho aqui, mas foi gratificante o trabalho ontem com a juventude na praça, depois do culto, e ao mesmo tempo preocupante de ver como que as pessoas estão com medo, né? Como que as pessoas estão com receio da aproximação das outras pessoas, como que as pessoas estão tímidas para receber um folheto, enfim, a violência, o medo, tantas coisas que está em todos os lugares, tem colocado muito medo nas pessoas. E eu queria que você cumprimentasse o seu irmão nesse momento, saudasse ele com boa noite, Maranata, a paz do Senhor, fica à vontade. Amém? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, uma palavra tão pequena, mas um significado tão grande, que é a palavra fé. A fé viva. A fé que nós devemos ter nos dias de hoje. E assim como você está, nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que possa mais uma vez nos instruir na estudo e na abertura da palavra de Deus, ok? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor sabe todas as coisas. E mais uma vez nós queremos agradecer pelo dia de hoje, pela chuva, pela tua proteção, pelas bênçãos derramadas na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Nesse momento, ao abrir a tua palavra, nós clamamos a direção do Espírito Santo para que possa falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. E que o Senhor possa nos ajudar para que possamos colocar em prática, Senhor, de uma maneira tão ampla, para que o Senhor possa voltar e nós possamos estar preparados para poder subir. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria perguntar para a igreja, como que está a sua fé? Hoje em dia as pessoas confundem, e cada igreja que se abre, que é gratificante ser evangélico, não é? Mas ser evangélico, ser adventista, ser religioso, tem muita diferença. E ser uma pessoa viva, com a fé viva, no cristianismo e na pregação da volta de Jesus faz toda a diferença. Ontem, por exemplo, a gente pôde ver alguns jovens meio tímidos, né? E alguns estavam com algumas placas ali, daquele tem um abraço grátis. As pessoas passaram, parece que corria da placa, né? E nós vemos atrás das pessoas. Eu fiquei imaginando, até para isso você precisa ter fé, para que você possa dar um abraço para uma pessoa e a pessoa possa sentir, através daquele abraço, o amor de Jesus. E eu queria perguntar para a igreja, como que está a sua fé em Cristo Jesus? Como que está a sua fé? Não a religião, mas a fé. Como que está a sua fé em Cristo Jesus? Sabe, queridos, sábado passado, uma jovem tomou a decisão do batismo, ela desceu as águas, e ela, quando nós fomos lá preencher a ficha, ela nos informou que ela estava na quadra, estava ali vendo, nós participamos de um futebol, né? Nós temos uma quadra especial, temos uma social com jovens todo sábado à noite. E nesse momento uma irmã aproveitou a oportunidade e ficou às 2 horas falando de Jesus para ela. E falou, e falou, e falou. E aquilo impactou o coração dela. Sabe qual foi o resultado? Essa jovem desceu ao batismo, às águas mais sábado agora. Amém? Então, a fé, ela envolve uma coisa muito importante. Eu quero que vocês leiam aqui a palavra de Deus, Salmos capítulo 37, versículo 4, 5, 6. A palavra do Senhor tem algumas informações importantes. Eu quero que você medite como que está a sua fé, porque vai fazer toda a diferença nessa geração que nós estamos vivendo aí. Uma fé viva. Salmos capítulo 37, versículo 3, 4, 5 até o versículo 7.
Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Esse versículo tem causado uma grande dificuldade na vida de algumas pessoas. Confiar e alimentar da verdade requer uma disposição muito grande para todos os jovens toda a igreja. Tem vários jovens, infelizmente, nós temos conversado com alguns no meio evangelístico, que já estão em dúvida se Jesus vai voltar ou se Jesus vai voltar. Estão incrédulos. E o diabo está trabalhando por trás disso, porque há uma necessidade de eu confiar no Senhor, fazer o bem e alimentar da palavra de Deus. Se eu não confiar, se a minha pessoa não alimentar da verdade, automaticamente o diabo vai trabalhar, como tem trabalhado ultimamente, em vários fatores. E um deles é fazer o ser humano descrer da existência de Deus e fazer o ser humano descrer da volta de Jesus. Aí, ao invés da pessoa ter fé, ela passa a ter uma crença imaginária, ou seja, por emoção, por impulso. E Deus não trabalha por emoção. Deus não trabalha por impulso, Deus trabalha por princípio e por razão. E a palavra do Senhor diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes nós ficamos inquietos com algumas coisas que acontecem, e Deus coloca muitas vezes você para passar pelo deserto, para você aprender a confiar em Deus e exercer uma fé viva, exclusivamente na dependência, totalmente na dependência de Deus. Eu passei por essa experiência finalzinho de dezembro para cá. Não sei se eu contei para a igreja, não me lembro se eu contei para vocês aqui. Mas ao sair do colégio adventista, receber o chamado para a missão como evangelista, eu sempre tive o desejo de ter um carro ou uma moto para fazer o trabalho e alcançar lugares onde a pregação de público não vai alcançar as pessoas. Portanto, para isso tem que ter uma fé muito grande para levar mensagem no tráfico, nas favelas, em lugares onde as pessoas estão totalmente presas nas garras do diabo. E eu fui em algumas agências com a minha esposa, não conseguia comprar o carro, fui ver a moto, não conseguia ver a moto. Eu um pouco inquieto, a esposa falava: entrega no Senhor, confia no Senhor, porque agora é o momento de exercer a fé e esperar nele. Sabe, queridos, aí eu fiquei, confiei, fui descansar, e na madrugada Deus me chamou 4 vezes em sonho, me mostrando o lugar e a moto. Fiquei preocupado, né, fazendo alguma coisa na minha cabeça. Mas como a palavra do Senhor fala aí que agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, Deus sabe qual é o objetivo de poder comprar a moto ou o carro? Para alcançar pessoas. E sabe, queridos, pela 5ª vez o Senhor me chamou e eu fiquei quieto. Não pode ser. Minha esposa acordou pela madrugada e disse: amor, o que está acontecendo? Eu disse: pelo amor, eu não posso te contar agora, só depois. É uma coisa minha com Deus. Amanheceu o dia e fui para o lugar que Deus mostrou. Tinha de várias lojas. Vim numa loja aqui da Cachoeirinha, entrei aqui na loja do jeito que Deus me mostrou em sonho. Isso é questão de fé. E sabe, queridos, quando eu vi a moto, só tinha aquela moto, a moto do jeito que Deus mostrou no sonho. Mas não é possível. Não pode ser. Entrei, conversei com o rapaz. O interessante é que o valor que ele falou da moto era o valor total que eu tinha, Toninho. Tinha outros lugares, era o valor único. E sabe o que me fez crer? Que Deus, através da fé, a minha fé que eu tenho nele, e da necessidade do instrumento, né, de um veículo, para fazer o trabalho do Senhor de uma maneira excelente. Deus me correspondeu na frase do dono da agência. As últimas frases que nós conversamos aqui. E ele disse assim: a moto, Júlio, já é sua. Já é sua moto. Só que é o seguinte: você só vai poder comprar a moto de segunda a sexta-feira, porque eu não faço negócio de santo. Interessante, não é? Conclusão: o dono da agência, ele é adventista do 7º dia. E eu pude conversar com ele e falar que Deus mostrou. E viu com certeza a honestidade desse homem, né? E mostrar a agência, a moto já está comprada, como eu disse, falta só a habilitação. Nós estamos chegando lá. Mas sabe, queridos, exercer a fé são momentos assim. Deus trabalha com você e com você individualmente, sendo para o propósito de ganhar pessoas para Jesus. Sempre esse o propósito. E a palavra do Senhor continua dizendo assim, aqui no versículo 5:
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu estava conversando com um jovem ontem e eu vi um jovem muito perturbado, um jovem de 26 anos. Eu disse: o que te perturba tanto? Nós estávamos fazendo um trabalho evangelístico e no momento ele me pegou e disse assim: Júlio, você crê de fato que essas pessoas vão aceitar Jesus? Que esses folhetos vão fazer alguma diferença na vida das pessoas? E eu disse: o que você crê? A sua fé é suficientemente forte para entender que Jesus pode voltar agora, no momento que você está dando um abraço nos jovens, entregando um folheto para eles sobre Jesus? Eu quero perguntar para você: você crê na volta de Jesus, Michael? E ele vacilou. Ele começou a contar alguns pecados ocultos. Pecados que alguns jovens estão, nesses últimos dias, subsaindo na pornografia, na sensualidade, no espiritismo, nos jogos de game, a qual muitas coisas têm tirado a sua fé viva em Cristo Jesus e têm depositado em coisas materiais. Eu falei uma coisa que o Mike ontem, eu quero falar para a igreja aqui. Eu tenho uma abertura, uma intimidade muito grande da igreja para falar com vocês. Para chegarmos até o céu, parecermos uma fé viva, algumas bagagens vão ser deixar de lado, principalmente a juventude. Para fazer parte dos exércitos jovens que o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, precisamos deixar algumas bagagens: jogos, pornografia, sensualidade, novelas, coisas que não vai te conduzir e conduzir pessoas para a eternidade. Precisamos abandonar essas coisas. E eu disse para o Mike: você entendeu? Você entendeu a razão? Então, queridos, a palavra do Senhor diz que eu preciso entregar, confiar e descansar no Senhor e esperar nele. Esperar no Senhor. Para um evangelista, para um jovem que ministra o louvor, para qualquer pessoa que trabalha nos parâmetros da obra adventista, do evangelismo, a maior alegria para vocês, quando a sua fé é mais reavivada, e o Pimentel está aqui, ele sabe que vai me confirmar o que eu estou falando, é quando você vê Deus te usando o servo, o pecador, ao levar a mensagem para uma pessoa e ela tomar a decisão de aceitar o mesmo Senhor como você aceita. Amém. Ontem eu passei por essa experiência aqui perto. Último estudo, a gente fica meio ansioso, não é? E saber qual será a decisão da pessoa. Porque quem faz a pessoa tomar a decisão não é o instrumento humano, é o Espírito Santo. E a pessoa selou a vida dela ontem de aceitar, entregar a sua vida a Cristo Jesus. Amém. Eu quero perguntar para você: você é uma pessoa religiosa? Religiosidade não vai conduzir ninguém para o céu. Você é uma pessoa cristã? Temos que ser uma pessoa cristão adventista, com uma fé viva, uma fé muito poderosa. E a palavra de Deus, ela registra aqui, lá em Mateus capítulo 8, a fé de um homem que, quando teve o encontro com Jesus, a fé dele foi tão grande que Jesus o motivou. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. E eu pergunto para você mais uma vez, assim como eu tenho perguntado para mim, cada dia que eu me entrego para fazer o trabalho do Senhor: como está a minha fé em Deus? A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, clamando, Senhor, se ele, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curar. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus entende, Jesus compreende. Olha a cara desse homem, ele não se achou digno de Jesus entrar na casa dele. Muitas vezes nós exigimos muitas coisas de Jesus e a nossa vida não está em comunhão para receber nenhuma bênção de Jesus. Os irmãos sabiam disso? Nem a cura de uma enfermidade nós estamos preparados para receber. Porque a nossa vida precisa estar preparada para receber Jesus. E aí ele disse: eu não sou digno. Esse homem era um homem que tinha um poder, uma autoridade. Ele dava ordem, e a ordem que ele dava era exercida. Ele disse: olha, não há necessidade de Jesus de você ir até onde meu servo está, mas uma palavra que você falar, eu tenho certeza que o meu servo já está. Você tem essa fé, queridos?
uma palavra. Houve um momento que uma palavra fez toda a diferença. Houve momentos que a pessoa precisa ser tocada por Jesus. E houve um momento que a pessoa precisou tocar na hora de Jesus. Eu não sei como que está a sua vida, mas quantas palavras nós temos ouvido nesse púlpito? Quantas palavras você tem ouvido através da criação de Deus? Através das pessoas? E a sua fé continua a mesma coisa. Uma fé superficial. Porque, queridos, a fé, ela faz em nós, seres humanos, uma parte muito importante. Ela faz em nós a questão de agir, de falar de Jesus para outras pessoas. E olha que interessante, aqui a palavra do Senhor disse que, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno, mas apenas uma palavra que o Senhor disser, eu terei certeza que meu rapaz será curado. Irmãos, vamos meditar aí. Hoje não é um culto de quarta-feira, mas quantas vezes nós vamos fazer culto quarta-feira e trazemos o mesmo pedido? Quantas vezes nós mencionamos o mesmo pedido para Deus? E às vezes a nossa mente fica duvidando: será que Deus vai atender? Esse homem não teve dúvida nenhuma de que Deus, através da pessoa de Jesus ali, iria curar quem? O seu servo. E eu quero perguntar para você, fala a verdade, meus amados, eu estive vindo para cá e eu fico meditando. Quantas pessoas estão enlaçadas nas garras do diabo, que elas precisam de uma palavra somente? De quem? De Deus. Através de quem? Através de nós. Quantas pessoas precisam de uma palavra chamada abraço, amor, atenção, e nós estamos infelizmente acomodados. Ontem eu pude ver quantas pessoas foram para o evangelismo em público e como nós estamos despreparados para fazer alguns trabalhos na sociedade, porque nós saímos de casa despreparados para fazer a obra de Deus. Saímos achando que nós vamos fazer a obra. Entendemos que é o Espírito Santo que vai na frente. Portanto, eu preciso crer que o Espírito Santo já está na frente fazendo toda a atividade. E que não é o Júlio que vai fazer o trabalho, nem a igreja, mas o Espírito Santo. E eu preciso entender, queridos, que nesses últimos dias eu preciso ter uma fé viva. E Jesus falou aqui para esse homem. Olha que interessante. Jesus, aqui no versículo 13, Jesus diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua. E naquela mesma hora o servo foi curado. Queridos, sabe por que Jesus falou isso para aquele centurião? Porque Jesus sabia que o centurião confiava inteiramente em Jesus. Há momentos na nossa vida que, se fosse de acordo com a nossa fé, nós estaríamos perdidos, porque nós duvidamos. Nós duvidamos. Quantas e quantas vezes nós conversamos com alguns irmãos e eles falam assim: irmão, eu saí do trabalho, decidi servir ao Senhor, não vou trabalhar mais no sábado, agora eu quero ver qual vai ser a ação de Deus na minha vida. Eu disse: se você confiar em Deus, a palavra do Senhor diz que Deus honra aqueles que o honram. Não há uma causa perdida que Deus não resolva, desde que eu possa alimentar da verdade, agradar e fazer a vontade de quem? De Deus. Mas acontece alguns requisitos importantes. E aqui Jesus falou para esse homem: olha, seja de acordo conforme a tua vontade, tua fé. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que nesses últimos dias, ontem mesmo, no último estudo, eu falei com a jovem de Ciberance, Michele, quero falar para você. Deus tem a igreja dele separada nessa terra, um povo separado, e você tem o privilégio de fazer parte desse povo, chamado Adventistas da Mentira. Só que nem todos que estão nesse povo têm uma fé viva. Você vai entrar, você vai ver pessoas que estão o tempo todo debatendo as preciosidades da palavra de Deus, porque são pessoas que estão somente de corpo presente. Portanto, o Senhor está te chamando hoje não para você ser uma pessoa que vai sentar nas fileiras e ficar sentado, mas você vai sentar para receber a unção de Deus e sair para fazer o trabalho. Deus não está te chamando para sentar no banco. Deus está te chamando para fazer o trabalho excelente que Deus está te convidando nesse momento. Portanto, igreja, a palavra de Deus diz que quando a mensagem dele chega ao coração de uma pessoa,
a transformação, a cura e a libertação. Quando você encontra uma pessoa que está possessa pelo diabo, uma pessoa que está com a mente corrompida pelo crack, o que você tem para falar para ela? No momento que você encontra ela numa praça, na rua, na sarjeta, quais são as palavras que você tem? Palavras de motivação ou palavras de ânimo, de vitória? Ontem mesmo nós encontramos uma jovem, que eu gosto de ver essa jovem, totalmente deturpada pelo crack. Não conseguiu nem ficar conosco lá. Mas os caras, nós vamos estar orando por você. Deus tem um prazer de te encontrar aqui. Deus tem um prazer. E eu creio que nada acontece por acaso. Nada acontece na tua vida por acaso, queridos. Se você estiver passando por uma prova, é porque Deus está te provando para que a sua fé possa ser uma fé viva e eficaz para alcançar o coração de outras pessoas e você possa ser o instrumento que Deus quer te usar nesses últimos dias. Amém, queridos? Amém. É isso que o Senhor quer. É isso que Deus tem prazer. E sabe, queridos, a palavra do Senhor diz, quando ela fala entrega, confia e alimenta-te, ela coloca alguns requisitos importantes que eu preciso abandonar tudo aquilo que me faz descrer da verdade. Na época de Jesus, na luta da Semana Santa, Semana do Calvário, o que mais o diabo colocava na mente das pessoas era descrer que Jesus era o Filho de Deus. A incredulidade era muito forte. Nessa geração, a mesma coisa, o diabo trabalha pelos bastidores e trabalha presente também, para que as pessoas não possam alimentar da verdade, não possam exercer aquilo que elas creem, e aí elas passam a duvidar da verdade, porque Deus, ele é o autor da verdade, e o diabo, ele é o autor da mentira. Há uma luta contínua, não é? Por isso que eu sempre digo para o cristão, que o cristão não pode ficar, em hipótese alguma, na tese do achismo. Eu acho que deveria ser isso. O cristão deve dizer ou sim ou não. A pessoa perguntou, você tem que ter convicção, querido. A pessoa perguntou, Jesus liberta? Jesus liberta. Jesus cura. Mas a palavra do Senhor lá em São João, capítulo 16, eu quero que vocês meditem comigo nesse texto aqui. São João, capítulo 16, versículo 13. Dizer para você que você não está sozinho. E o Espírito Santo está aqui nesse momento. Amém. Fazendo crer e te fazer tomar posse da verdade para que a sua fé possa ser uma fé viva e eficaz. Amém? Assim também a minha. A palavra do Senhor diz assim no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão. Às vezes nós ficamos com medo de falar a verdade. O Espírito Santo anuncia. Ontem mesmo eu disse para a jovem, olha, eu tenho que falar a verdade para você. Você aceita? Você aceita. Aqui fala que o Espírito Santo guiará você a toda a verdade. E aqui o Espírito Santo está dizendo para você, minha amada, que você vai ter que abandonar algumas coisas. Uma delas é a pintura, outras é o ornamento que você está usando, outras coisas é assim, por amor a Jesus. Então, por amor a Jesus, você vai ter que abandonar a pintura. Você vai ter que abandonar os ornamentos. Você vai ver até algumas pessoas na igreja com pintura, mas a salvação é individual. E a palavra do Senhor diz que eu tenho que falar para você a verdade. Porque se eu não falar para você a verdade, eu vou ser cobrado. E nós temos vergonha de falar para as pessoas a verdade. A pessoa pergunta para você, por que você é adventista do sétimo dia? Ah, porque a igreja pede que eu guarde o sábado. Porque... Não, você é adventista do sétimo dia porque Deus escolheu. Adventista do sétimo dia foi o nome que Deus deu para um propósito especial, quando os adventistas recebiam só o nome de povo do advento e não conheciam sobre a guarda do sábado, e através do povo batista do sétimo dia eles passaram a conhecer as verdades sobre o sábado, e aí Deus colocou o nome dos adventistas do sétimo dia. Você faz parte desse povo. Portanto, queridos, os adventistas pioneiros eram homens que exerciam uma fé viva. Exemplo, ficava a noite inteira estudando a palavra de Deus, a noite inteira orando a Deus. E nós oramos meia hora, estudamos uma hora e acreditamos que somos um povo verdadeiro. Sabe por quê, queridos? Nós estamos lidando com uma pessoa, um ser que conhece a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse.
Ele conhece mais do que eu e do que você. A questão é que ele conhece a verdade, só que a palavra de Deus diz que ele não se firmou na verdade. Ele não tem fé, ele crê, mas ele não tem fé. Essa é toda a diferença. Eu preciso crer, mas eu preciso me firmar na verdade de uma forma que a minha fé possa ser uma fé viva. Exemplo. Passei por essa rua aqui, e enquanto eu cheguei cedo, estava rodando aqui vendo algumas igrejas, né? Fazendo uns louvores tão bonitos. E eu fiquei imaginando. Imagina esse povo louvando a Deus na igreja adventista. Imagina esse povo na igreja e envergonhar muito daqui, que mal abre a boca para louvar a Deus. E eu fiquei imaginando, imagina o trabalho que muitos de nós podemos estar fazendo dentro dessas igrejas, levando a mensagem para eles, porque o Espírito Santo conduz a pessoa a toda a verdade. Portanto, eu disse para o irmão o seguinte: falei, irmão, quando você for fazer o teste na empresa e a pessoa perguntar se você vai trabalhar o sábado, diga para ele o seguinte: que o sábado não é seu, o sábado é de Deus. Não é a igreja que te proíbe, a igreja não proíbe você de nada. Mas é Deus que está dando a ordem que você não deve trabalhar no sábado. Porque o sábado tem relação com a sua fé e com a duração por toda a eternidade. E sabe, queridos, a palavra de Deus fala assim que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Fiquei muito feliz da forma como Deus me conduziu para comprar a moto. E eu estou muito feliz da forma como Deus me conduz as pessoas. As pessoas estão vindo para conhecer a palavra de Deus. Amém. Mas sabe, queridos, o que faz a diferença entre a pessoa ter o contato com você e ela crê em Jesus que você crê, ela vê em você uma pessoa que tem uma fé viva. Como eu vi uma irmã dentro do ônibus, ela falando com um motorista sobre Deus de uma forma assim tão gratificante. Tão gratificante. Eu falei assim: enquanto nós às vezes entramos no ônibus, mal saudamos o motorista, o cobrador, nem falamos de Jesus para eles. Porque nós achamos que a nossa vida é uma rotina. E a nossa vida não é uma rotina. Eu quero dizer que você não está aqui por acaso. E que Deus tem um prazer grandioso. E já, daqui uns dias, nós vamos iniciar a Semana Santa. E todas as igrejas. E você vai ter o prazer de testemunhar sobre Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a Igreja Católica está trabalhando profundamente nessa semana. Sabia disso? Movimentos estão se levantando para professar a crença de Jesus. A diferença é a fé que eu exerço e as verdades que eu conheço para alcançar essas pessoas. Alcançar bastante pessoas católicas, mas que têm uma fé muito viva e uma fé muito eficaz. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Eu quero convidar aqui o Maurício para que venha estar pronto aqui para louvar o Senhor. Vamos ler esse texto aqui, Efésios, capítulo 2, versículo 8. Gostaria que a igreja toda lesse. Os irmãos que compraram. Amém? Amém. Porque, pela graça, sois mediante a fé. E isso não vem de quem? É dom de Deus. A fé, ela é o dom de Deus. Maurício, pode ficar aqui em cima, você apresentar o louvor. Pois é, pela graça que o diabo está trabalhando nos últimos dias, segundo o Espírito de Profecia. Isso. E algumas pessoas dizem que é uma fé viva, mas não é. É dom de Deus. São reavivamentos superficiais mediante a palavra de Deus. A fé, ela tem princípio. E o que acontece? O diabo tem levantado várias pessoas em várias igrejas professando mensagens que não são de Deus. Querem ver um exemplo? O Espírito Santo é uma energia. Querem ver um exemplo? Jesus vai demorar para voltar. Querem ver outro exemplo? O sábado não precisa ser guardado. Esses são de jovens adventistas afastados da igreja, que estão professando essa mensagem hoje. Eu quero que você entenda que a fé, ela é um dom de Deus. Portanto, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador dos que buscam. Essa fé é uma fé viva. É uma fé que eu me coloco todos os dias para não ficar meia hora na palavra de Deus, não ficar horas e horas. Talvez passar noites e noites estudando a palavra de Deus. Não esperar uma vigília, mas eu na minha casa fazer a minha vigília com Deus. Amém? E eu quero convidar o Maurício para que Deus possa abençoar através desse louvor. E que a mensagem que vai ser expressada nesse momento, assim como a mensagem inicial no começo, possa alcançar o seu coração nesse momento e você possa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé é uma fé viva. É aquela fé que aquele centurião teve. Creio que uma palavra que você ouvir da boca de Deus através da palavra de Deus, Deus já está agindo e Deus sabe as suas necessidades e as suas prioridades. Amém? Amém. Deus abençoe nesse momento, Maurício. Que Deus seja louvado. Amém. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, no sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, nas cadeias da morte libertou. Ao terceiro dia sua promessa se cumpriu. Logo depois ao céu subiu. A viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como um herói. Foi no mal, saiu-se vencedor. Chega diante do seu pai e no coro onde ele está, uma festa preparada. Ele diz que não viu, sei lá. não viu. Celebrar. Ele vai só orar agora, né? Meus filhos tão queridos que estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Falta você se decidir, ainda falta você não resistir. Abra o amor ao seu Senhor, a festa está preparada, só falta você. A festa está preparada, mas falta você. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Amém. Deus seja honrado. Amém.
Onde com a Michelle disse para ela o seguinte: você vai ter o prazer de sentar numa mesa onde tem o início, mas não tem Sim. todos os salvos sentarão nessa mesa. Amém. Deus está te chamando nesse momento. Eu quero orar por você enquanto eu vou contar a última experiência. Deus sabe a sua vida, sabe como que você está. Falta você se entregar para Deus, fato. E você vai entender as maneiras como o Espírito Santo trabalha, que são diferentes das maneiras que eu imagino e das maneiras que eu quero. Deus está te chamando nesse momento para você que está lutando com Deus nesse momento a Ele, para fazer uma entrega pessoal a Ele. Eu vou contar essa experiência, você vai entender o porquê da experiência, para que você possa entender que o Espírito Santo trabalha de forma especial, praticando em nós uma fé viva, uma fé eficaz. Eu fui convidado para ministrar numa igreja 15 dias com antecedência e eu preparei o sermão. 15 dias. Isso nunca tinha acontecido comigo, mas aquele dia, ao ir para a igreja, Deus estava tocando no meu coração para que eu preparasse uma outra mensagem. A mensagem tinha que ser mudada, toda a mensagem. Eu falei, como que pode mudar toda a mensagem? A mensagem que eu me preparei 15 dias. Eu falei assim, mas o que isso quer dizer? E aquela luta dentro de mim falou, eu vou pegar essa mensagem, você vai pegar outra mensagem. E depois se aproximando para a igreja, e aí Deus mandou a mensagem que deveria ser pregada naquela igreja. Eu não entendi ainda. Mas quando finalizou o sermão, ao cumprimentar os irmãos da porta, 2 irmãs me procuraram. Minha mãe disse, irmão, eu preciso conversar com você. E eu preciso conversar com você em particular. Eu fiquei da meio-dia até as 14 horas atendendo essas 2 irmãs. Eu pude entender por que Deus mudou o sermão. Naquele dia de sábado, está mais ou menos um mês, a irmã estava passando por muita luta em casa e ela decidiu se matar naquele sábado. E a voz de Deus tocou no coração dela e disse, vá para a igreja, não faça isso. Vá para a igreja porque eu quero falar com você hoje na minha casa. E ela olhava para o filho dela e falava, eu tenho meu filho, o que eu vou fazer? A minha vida é para um inferno, eu quero tirar. E era problema sério isso no casamento. Mas ela foi para a igreja. E lá ela ouviu o que Deus precisava falar para ela. Amém. Ela desistiu de fazer. Aleluia, Senhor. Eu entendi porque Deus mudou o sermão. Entendi porque Deus mudou tudo. E às vezes acontece isso. Eu quero dizer para você que Deus tem o prazer de socorrer em todos os momentos difíceis da sua vida. Deus tem um prazer. Com certeza a mensagem alcançou o seu coração assim como alcançou o meu, porque é a primeira mensagem que a gente se prepara para nós mesmos, né? Deus não precisou mudar o sermão aqui. Mas eu quero orar para você que decidiu entregar a sua vida para Deus, ter uma experiência de homens e mulheres que têm uma fé viva e eficaz, porque nesses últimos dias nós vamos ter que ter uma fé viva. Amém, Senhor. Testemunhar o Deus que nós servimos. Creio profundamente na volta de Jesus, porque os discípulos tiveram essa dúvida também. E pregar para as pessoas no Deus que eu creio. Amém. Ser usado para um auditório, não importa onde você esteja, a qual pessoas vão estar tendo a sua luta ali emocional e espiritual. Só Deus conhece o coração de cada pessoa. Mas que a tua pessoa, através do poder de Deus, vai alcançar o coração das pessoas, para que o diabo não possa fazer nenhum desgraça na vida delas. Amém. Amém? Quero orar para você. Se coloque em pé, você não colocar esse fundo musical. Eu quero orar para você que decidiu entregar as suas lutas nas mãos do Senhor. Entender que a batalha não é sua, a batalha é De Deus. É um pedido muito especial. Eu vou estar aguardando enquanto o irmão coloca a música lá para orar com você nesse momento. Eu creio profundamente na oração intercessória. Creio muito profundamente na oração do público. Muitas orações do Senhor alcançam o coração das pessoas. Se você tem um pedido muito especial para Deus, agora é o momento de se entregar, de ter uma fé viva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Se tem um pedido muito especial para Deus, Deus está te chamando. Não luta com Deus aí no auditório, não. Vem até a frente. Se a sua vida tem sido uma vida que tem sido a rotina, seja uma pessoa diferente. Para ser uma pessoa diferente, eu preciso estar diante da posição de Deus, para receber a unção e o batismo do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém, Pai. Obrigado porque você aceitou a apelo de Deus. Amém. Amém. Obrigado porque você aceitou o convite de Deus. Amém.
Pai querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, a transformação na nossa vida diária através do Espírito Santo. E a nossa fé possa ser uma fé viva, para que possa, através do nosso testemunho, alcançar muitas pessoas que precisam ser alcançadas para apressar a volta de Jesus. Amém. Abençoe cada um dos seus filhos. Com certeza alguns estão com muitas lutas, lutas emocionais, lutas espirituais, mas que o Senhor possa estar no centro da vida das pessoas, dando para elas a vitória, Senhor. Nos conceda a tua paz e dê para nós o dom maravilhoso que é a fé em Cristo Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe ricamente cada um de vocês.